Bem, amigos, estamos falando direto de Chicago, finalizando a nossa primeira manhã, a nossa manhã do segundo dia, do ATLS Global Symposium. Você já me conhece, eu me chamo Jeivel Reis, sou professor da Mover Educação, do IPM Educação, cirurgião geral, cirurgião do trauma, médico emergencista. É muito bom estar falando com vocês diretamente de Chicago para falar daquela aula que é a principal, que a gente mais estava esperando para o período da manhã, que é a TLS 11, o que nós devemos esperar. Foi interessante a estruturação da aula. Já adianto que várias coisas que eu esperava que estivessem nessa aula serão comentadas apenas no período da tarde. E, assim, primeiro ponto, guias essenciais em relação ao ATLS. O ATLS, como qualquer grande empresa, como qualquer corporação, ele tem alguns guias, ele tem a sua missão, tem seus valores, tem esses pontos que são colocados. E quando a gente conversa com as equipes aqui, a gente percebe que, e quando a gente vê as apresentações, a gente percebe o seguinte. Primeiro ponto, salvar vidas através da educação é algo que o ATLS ele colocou e ele coloca como meta há muito tempo. Inclusive a gente nem sabia disso, eu nem sabia disso. A Mover tem essa mesma missão de colocar lá que nós salvamos vidas através da educação. Fico feliz porque tem uma grande instituição que compartilha desse mesmo ideal. Depois daquele ponto que eu comentei ontem, sobre excelência de um lado versus realidade que a gente tem de cada país do outro, de cada região do outro. Estamos conversando de um produto, de um curso que é administrado nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Suriname, no Brasil. Poucos países do mundo não têm o ATLS como curso, então essas diferentes realidades agora teremos pequenas flexibilizações que serão permitidas para que cada região do mundo fale do seu jeito em relação ao ATLS. O que é que a gente tem de novidade? Antes de entrar no XABCDE propriamente dito, o que é que a gente tem de novidade de habilidades não técnicas? Sim, teremos habilidades não técnicas, inclusive, quando se falou de comunicação, se falou tanto de comunicação e de um cuidado centrado no paciente que, confesso, ficou parecendo um pouco medicina de família e comunidade, ou melhor, cirurgia de família e comunidade. Tá bom, em nossa cirurgia de família e comunidade teremos agora um capítulo inteiro para falar sobre comunicação, incluindo aqui comunicação de más notícias, porque nós cirurgiões e quem atende trauma estamos lidando diretamente com o paciente hiperagudo e que a gente tem que controlar a família e falar com a família e trazer a realidade dos fatos daquilo que está ocorrendo. Tá bom, o que mais que teve de novidade? De novidade, falando de mudanças, XABCDE, como tínhamos comentado ontem, os capítulos eles passam a ser organizados de uma maneira diferente, ao invés de a gente ter aquele capítulo inicial para falar tudo do que era o ABCDE e avaliação secundária, avaliação isso, história ampla, agora isso é queimado, você tem um capítulo sobre a avaliação inicial, depois você tem um capítulo sobre cada letra, então um capítulo XABCDE, então a gente não tem mais capítulo TCE, agora é um capítulo D, Disability, e é onde a gente fala de TCE e TRM, a gente não tem mais um capítulo choque, a gente tem um capítulo circulation, que a gente vai falar de choque e de coisas além da circulação. E, enfim, acho que vocês entenderam. E aí o seguinte, outro ponto que eu achei muito interessante é o ATLS agora, ele quebra uma barreira chamada Golden Hour. O ATLS ele foi criado para tratar do paciente nessa primeira hora. Então eu busco com o ATLS baixar o segundo pico de mortalidade. O primeiro está na rua, não tem como controlar, só através de prevenção, mas em termos de atividade médica a gente consegue controlar bem o segundo pico, que era o que o ATLS trazia. Só que nós estamos vivendo, nos últimos 10 anos, uma grande mudança em termos de vários traumas são tratados de maneira não operatória. Então eu não tiro o paciente daqui para ir para o centro cirúrgico. E o que parecia na minha cabeça ser um problema do Brasil é um problema mundial, de fato. A gente não tem vaga de UTI para todo mundo. Esse paciente ele permanece na sala de trauma, seja no Brasil, seja no Suriname, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra. Então esse paciente que permanece ali, ele precisa de alguns cuidados e isso será abordado em alguns capítulos do novo ATLS. Então a gente começa a invadir, usando um termo que eles usaram aqui, a gente começa a invadir a segunda hora. O que eu achei legal, porque realmente, de fato, existem skills, existem habilidades que não eram abordadas no ATLS e eu espero que sejam abordadas a partir de agora. E deixa eu olhar minha pesquisa aqui do lado. Segunda hora. Teremos também algumas discussões de exame de imagem, achei muito legal isso, de tomada de decisão. O atendimento, quem já fez o ATLS sabe que o atendimento ele acaba quando você toma ali a decisão, raramente você vai para avaliação secundária. Agora não, teremos reavaliação, teremos avaliação de imagem, teremos avaliação. Eu confesso que estou curioso como é que isso será abordado na prática durante os cursos. Tá. Aí vem um ponto que foi meio
decepcionante. Como eu disse ontem, expectativa é a mãe da merda, né? Expectativa é a mãe da decepção. E entra num capítulo de falar de modernização, de falar de plataforma, de falar de modelos híbridos de ensino. Eu disse, nossa, será maravilhoso, né? Vamos ter modelos híbridos avançados, e vamos ter modelos, já que a gente está falando do American College, que está sediado aqui nos Estados Unidos, onde você tem o berço tecnologia em relação ao ensino. Na verdade, o que a gente viu foi algo em termos de gravação de vídeos, de apresentação de alguns módulos que lembram mais algumas coisas que a gente tinha em termos de anos 90. Mas tudo bem, vamos esperar desse voto de confiança. Mas foi meio broxante. Falando agora de XABCDE de fato. Aí de tarde teremos mais novidades sobre isso, mas assim, X, aplicação de tourniquet, sim. No ar, temos a volta da sequência rápida de intubação, então a gente deixa de falar de intubação assistida por drogas, a gente tinha a descrição completa de uma sequência rápida, a gente chamava de outra coisa. Então, sequência rápida volta. Um ponto que escapou aqui no slide, mas vai ser falado mais à tarde. A técnica que era ensinada pelo ATLS de fazer cricotireoidectomia cirúrgica era uma técnica sem uso do bugie. Agora teremos a apresentação de duas técnicas. Da técnica clássica sem bugie e da técnica com bugie, que eu confesso, prefiro. Em relação a C, vamos ter mudança na tabela do choque. A tabela do choque ela muda. Para o que vai mudar? De tarde eu trago essa informação. D e E não falaram muita coisa, mas enfim, é isso que a gente tem. Impressões finais. Eu acho que nós caminhamos bastante desde 1978 para cá, mas a estrutura hierárquica do ATLS atualmente ela segura muita coisa. Então, quando a gente fala de hierarquia, eu, militar da reserva, cirurgião e cirurgião do trauma, pensando uma pessoa que gosta de hierarquia, sou eu. Sistemas hierárquicos, tradicionalmente, são feitos para funcionar. Infelizmente, nós temos várias barreiras aí no meio do caminho que fazem sistemas hierárquicos não funcionarem. E aí, um sistema global como esse, a gente tem que entender que as coisas vão andar um pouco mais devagar, apesar de não concordar. E apesar de também não ter a solução, tá? Eu não penso em coordenar nada desse tipo, não penso, mas a crítica é válida, já que estamos falando de um grande curso global que tem interferência direta na nossa ação no dia a dia, mas que a gente não tem atualizações no ritmo que boa parte de nós julgamos que deveria ter. Enfim, esse é o nosso resumo da manhã. De tarde eu volto com mais notícias. Sim, teremos uma nova aula à tarde falando só sobre as mudanças, pelo menos é o que está escrito, só sobre as mudanças do ATLS em si, da parte clínica. Eu espero encontrar você à tarde. Gabriel Reis, falando diretamente de Chicago, o seu correspondente, sobre o ATLS Global Symposium. Vejo você por aí.